Pessoal, vamos aqui para o vídeo 2, então, né, do nosso, da nossa série sobre como escrever um artigo científico. Essa é a parte do título e resumo. Lembrando, né, que a ordem, eu estou fazendo os vídeos na ordem de apresentação dos componentes, porém, a gente viu no vídeo anterior que a ordem de apresentação não é necessariamente a ordem que a gente vai utilizar de, de escrita, né? A ordem de escrita é um pouquinho diferente. Tem lá no vídeo anterior, vocês podem dar uma olhadinha. Então, lembrando também que toda a nossa, todos esses, eu estou me baseando nessa série do Journal for Clinical Epidemiology. E hoje, basicamente, o que eu vou falar para vocês é sobre o que os autores escreveram neste artigo aí, certo? Então, né, eles começam dizendo, né, por vários motivos, que ah, o título e o resumo são as partes mais importantes do artigo. Talvez, talvez eu concorde com eles se eles estiverem falando no sentido de que são as partes mais importantes exatamente para as funções que a gente vai ver aqui, né, sob o prisma do que eles estão colocando ali. Na hora da leitura, eu considero a metodologia mais importante, tá? Então a gente não precisa concordar com tudo, nem vocês precisam concordar com tudo que eu falo aqui, são mais dicas mesmo, né? Porém, eles têm as razões deles aqui que eu vou mostrar para vocês e eles têm uma certa razão. Porém, para mim, a metodologia é muito importante no artigo, a gente saber ler ela, entender bem ela, porque se a metodologia de uma pesquisa científica foi mal feita ou está mal descrita, eu não consigo acreditar nos resultados que ela me deu. Entendem? É a mesma coisa assim que eu boto lá na metodologia que eu medi o peso das pessoas pegando elas no colo. E daí, porque eu tenho uma experiência muito grande, eu consigo verificar com uma margem de erro pequena o peso da pessoa erguendo ela no colo. Vocês vão conseguir acreditar na minha pesagem? Não, né? Então os resultados que eu apresentar ali para vocês, de pouco importam, né? Mas não vou tergiversar muito, acho que eu vou tentar falar um pouquinho mais sobre isso quando falar de metodologia. Mas por que que estes autores então consideram, né, o resumo e o título as partes mais importantes do artigo? Em relação aos editores, ou seja, a primeira pessoa que recebe o teu artigo quando você submete ele para a revista. A maioria dos editores vai se basear, na maioria dos casos, só no teu título e no teu resumo para saber se vale a pena mandar o teu artigo para revisão por pares. Por quê? Porque esses caras recebem muito artigo para decidir isso. Então imagina que, sei lá, num mês ali tenha que decidir sobre 1000 artigos. Eles não vão ter tempo de ler completamente todos esses artigos. Então eles vão se basear basicamente pelo título e pelo resumo. Os revisores em si é a primeira impressão que ele vai ter do teu artigo. Muitas vezes as primeiras impressões acabam sendo importantes, né? Em relação aos leitores, eles colocam ali até principalmente de países em desenvolvimento ou países, né, com menor renda, são partes gratuitas do teu artigo. Então muitas pessoas vão ler só essas duas partes. Elas só vão ler o título e o resumo de vocês, certo? E além disso, muitas vezes é pelo título e pelo resumo que eu decido se vale a pena baixar o teu artigo, se vale a pena eu ir atrás dele na biblioteca, se vale a pena, somente artigos pagos, vocês, às vezes a gente escreve para o autor pedindo o artigo dele, a gente vai buscar se tem na biblioteca da faculdade que a gente estuda, então é um certo trabalho, né, para ir atrás disso, muito menor hoje, né, muito menor esse trabalho hoje que nós temos na internet. Eu ainda peguei uma partezinha lá, eu fiz Unicinos entre 96
e 2001, apesar de já ter internet na faculdade, tudo, o acesso a artigos científicos pela internet ainda era não era como hoje, assim, bem diferente. Então tinha uma caixinha lá que tinha o título e o resumo de vários artigos. Tu pesquisava lá e depois decidia se tu pedia o artigo completo ou não. E ainda hoje, né? Tu vai lá no PubMed, lê o título e o resumo e se te interessar o artigo, se tu vê que vale a pena, tu acaba indo adiante. Então, é importante por isso também, né, o artigo estar bem descrito. PubMed, todas as para todas as bases científicas, o resumo e o título são importantes, tá? Mas no PubMed específico, que é talvez a ferramenta de busca em termos de saúde mais utilizada, eles colocam os artigos similares pelas palavras que elas têm em comum e o título ganha maior peso. Então veja bem, alguém está pesquisando lá um assunto parecido com o do teu artigo, acha um outro artigo e vai ter uma lista de artigos similares logo embaixo, se você abrir, se você for lá no primeiro, vocês vão ver que tem isso. Então, ali a pessoa pode encontrar o teu artigo entre os similares. Então, essa é a importância, né, do título e do resumo. Falando agora sobre o que você deve saber, observar instruções do periódico em relação ao título. Então, o título pode ser um título simples ou complexo, pode ter ou não ter subtítulo, ele pode ser um título informativo, ele pode ser um título descritivo. E ainda, né, algumas revistas pedem que você coloque um título abreviado, running title ali, que eles colocaram, não achei uma tradução boa em português. Se alguém souber qual é a tradução mais correta para o português, vocês, por favor, coloquem nos comentários, tá? Mas é um título um pouquinho menor que fica lá no topo da página de todas as páginas do teu artigo. Então, daqui a pouco tu coloca lá um artigo efeito do exercício combinado na, na pressão arterial de idosos com hipertensão, o ensaio clínico randomizado. Aí o teu título, running title, vai ser treino combinado e hipertensão, entendeu? Mais curtinho ali, lá em cima, a pessoa consegue navegar daí no teu artigo sem se perder muito. E as observações do periódico, né, as instruções do periódico em relação ao resumo. Então, ali, o resumo pode ser estruturado ou não estruturado. Então, o que acontece, né? O resumo estruturado é aquele que tem um título, né, para cada seçãozinha do resumo. Então, vai ter lá background ou introdução, materiais e métodos, em negrito ou em itálico, vai estar destacado, né? Resultados de discussão, geralmente são esses 4 títulos que as revistas pedem. Já vi revista pedir diretamente o objetivo, então tu não coloca o resumo, tu coloca diretamente o objetivo, só o objetivo, porque geralmente no teu resumo, aliás, na tua introdução, tu vais colocar o teu objetivo, né? Então tu começa ali com a introdução, com o background e encerra com o objetivo, tanto no resumo quanto na introdução inteira do artigo. Porém, algumas revistas não colocam o termo introdução ou background, colocam objetivo diretamente, certo? Então, observa, né, se tenha um ou dois resumos estruturados, 3 talvez, resumos já escritos, mas na hora de submeter para a revista tem que dar uma olhadinha lá nas exigências da revista, né, de como é que ela gosta de formatar. E mais uma dica, assim, ó, muita revista tem, assim, em tradução livre, submeta do seu jeito. Que isso quer dizer o seguinte, pode submeter de qualquer formato, que se teu artigo for aceito, tu vai ter que colocar nas diretrizes da revista depois dele aceito.
Qual é a minha dica? Submeta já nas diretrizes da revista o mais próximo possível. Por quê? Imagine que você é o editor da revista. Você lê, você recebe um artigo já formatado numa maneira que você está acostumado. Eu acredito que você acaba tendo uma maior familiaridade, uma maior, vamos dizer assim, tu vai ver com melhores olhos aquele artigo e vai valorizar o capricho da pessoa de já ter colocado mais ou menos na estrutura do jornal. Geralmente entre 200 e 300 palavras, daí vai depender do periódico, vai estar lá escrito nas diretrizes. O artigo, o resumo, ele deve poder ser lido por si só. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem que entender a base do artigo lendo o resumo dele, certo? Porém, é claro que ele vai ter um estilo mais direto, eles colocam ali um estilo mais telegráfico, né, no sentido de ser sucinto. É uma mensagem passada de uma maneira direta, completa, mas porém mais sucinto, né? O que você deve fazer agora, né, em relação ao título? Tenha tempo para escrever o título, para poder caprichar nessa escrita do título, né? Então não faça assoberbadamente. Releia o teu texto completo, né, para ter ideias para o título. Determina se o título será informativo ou descritivo. Tenta colocar, né, pelo menos tentar colocar as palavras-chave mais importantes mais no início do título. Utilizar verbos de ação no título. E evitar abreviações, a não ser abreviações muito consagradas, né? Que quase tem algumas abreviações que quase substituem o nome completo daquela coisa que você está se referindo, né? E tenta fazer, né, com que o título faça com que o teu artigo se destaque dos outros, né? O que deve fazer no resumo? Palavras-chave de cada parte do teu artigo. Então, vai ter palavras-chave da introdução, palavras-chave da metodologia, palavras-chave do resultado, palavra-chave da discussão. Colocar o objetivo lá no início, então na introdução, você vai fazer uma introdução e terminar a introdução com o objetivo, e algumas revistas já pedem o objetivo diretamente no início do resumo. Seguir o formato do jornal, tem que dar uma olhada lá em como é que o jornal pede. 2 a 3 sentenças por sessão, então não dá para fazer nenhuma sessão muito comprida. Exceção eu daria para a metodologia. Linguagem consistente com a do texto, ainda que mais curta e mais direta, mas consistente com o que foi utilizado de linguagem no texto. Quando a revista exigir um abstract, um resumo não estruturado, a sintaxe vai ser diferente. Como não tem o título, né? Quando você coloca o título, cada sessão começa de uma maneira. Se não tem estas sessões, tu tem que acabar colocando ali, né, um pouquinho de sintaxe para fazer uma ligação entre uma parte e outra, né? E aqui os resultados é a seção mais importante, segundo esses autores aqui. Então, segundo esses autores, você colocaria um pouquinho mais de texto, talvez, nos resultados, dependendo até, né? Porque você tem que apresentar o resultado completo, tá? A gente vai ver isso mais adiante ali. Então, o que deve fazer? Iniciar respondendo a questão de pesquisa nos resultados, tá? Isso aqui é o que fazer, né? Nos resultados. O desfecho principal nos resultados do resumo aqui, tá, pessoal? Quase que eu esqueço de falar essa parte. Colocar com certeza o desfecho principal, ponderar quais desfechos secundários vão entrar, ponderar no sentido de quais desfechos secundários são realmente importantes ser colocados. Quando colocar percentuais, dar detalhes do tamanho amostral. Nunca usar somente o p-valor, usar o tamanho do efeito com os 95%
de intervalo de confiança, ou 99% de intervalo de confiança, caso tenha sido utilizado desta maneira. Por que não usar só o p-valor, pessoal? Aqui não, a minha ideia aqui não é trabalhar metodologia com vocês, nem nada, ou estatística, bioestatística, porém, é importante saber que o valor P, quando aparece lá nos artigos, ele só diz se o resultado, qual é a probabilidade do resultado encontrado ter sido ao acaso. Então, um valor P enorme, 0,0000000000001, só significa que tem 0,0000001% de chance daquilo ter sido por acaso. Não me diz um P, né, bem baixinho assim, ele não me diz que o efeito foi gigante ou não. Eu posso aumentar o meu valor P simplesmente aumentando o meu N amostral. Quanto maior meu N amostral, a princípio maior vai ser, menor, né, vai ser o meu valor P. Então, se eu pegar 1 milhão de pessoas, talvez eu correlacione duas coisas que não têm nenhum tipo de correlação verdadeira, né? Porque eu usei um valor P de 0,05 ali, menor que 0,05, mas com esse tanto de gente ali, o acaso pode acontecer mais facilmente, vamos dizer assim, né? Mas, né, então, o que vai me dizer se o tamanho do resultado, né? Aí vai ser a diferença de médias, vai ser um odds ratio, razão de riscos, e daí esses tamanhos de efeito que vão me dizer qual é a diferença em si, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso provavelmente quando falar em metodologia e ou resultados, mas lembrem assim, ó, nunca se baseiem só pelo valor P. Vocês têm que ver qual foi o tamanho do efeito. Eu sempre gosto de dar o exemplo assim de dois regimes de exercício. Um exercício tu adora, o outro tu odeia. Aí em 6 meses, com um valor P de 0,00001, o exercício que tu odeia tem uma perda de peso 0,5 quilos maior do que o exercício que tu adora. Qual exercício que tu vai fazer? Meio quilo em 6 meses é o suficiente para te fazer uma coisa que tu odeia no lugar de uma coisa que tu adora? Entenderam a pergunta, né? Se fossem 10 quilos, né? Agora, meio quilo é um tamanho de efeito muito pequeno. Então, mas o P era 0,00001. Né? Bom, vamos seguir aqui que não é hoje. É só para vocês entenderem o porquê não usar só o valor P, nem mesmo no resumo. O que o resumo responde, afinal, então? Né? Ele responde 4 perguntas, tá? Na introdução, ou background, ele vai responder o que se sabe e por que o estudo é necessário. Nos métodos, ele vai responder como nós fizemos, né? Nós, autores do artigo. Lá nos resultados, ele vai responder o quê? Vai responder o que nós encontramos. Na discussão, ele vai responder o que isso quer dizer, por que isso é importante, né? Por que o que nós encontramos é importante, como que o que nós encontramos se insere dentro da literatura e por aí vai. Vamos lá agora só para título de brincadeira, né? De brincadeira de ilustração. Vamos construir uma questão de pesquisa a partir aliás, um título a partir da questão de pesquisa. Então vamos ver, o que eu imaginei aqui? A população, né? Eu vou usar aqui a estratégia Picote, tá? A população vai ser mulheres pós-menopausa com osteopenia, então um público bem específico. A intervenção seria o treino resistido de alta intensidade. Aí, assim, para quem não é tanto da área, coisa assim, treino resistido em geral musculação, tá? Treino de força, não sei por que não acompanhei o porquê que eles deram essa nomenclatura, mas muito na literatura a gente encontra treino resistido, treino contra resistência no lugar de treino de força.
mas tudo bem. Aqui, digamos assim, 80% do máximo. A comparação, um treino resistido de baixa intensidade. O outcome, né, que seria o desfecho, densidade mineral óssea. E o tempo, 24 semanas de treino. Agora, dá uma pausa no vídeo aí e tenta fazer a questão de pesquisa, tá? Vou dar um tempinho aqui para vocês pausar. Tenta escrever aí a questão de pesquisa que vocês fariam e eu vou dar a ideia que eu faria de questão de pesquisa, tá? Então, voltaram o vídeo aí, escreveram de vocês. A minha ideia de questão de pesquisa seria assim, a sugestão, né? Qual o efeito de 24 semanas de treinamento resistido de alta intensidade quando comparado com treino resistido de baixa intensidade na densidade mineral óssea de mulheres pós-menopausa com osteoporose? Tá? Então, eu usei toda a estratégia PICO ali. E agora, como eu faria o título deste artigo? Tá? Já sabendo que o treino de resistido de alta intensidade foi melhor que o de baixa intensidade. Tá? Eu faria um título informativo. Se quiserem pausar aí e tentar fazer um título só para comparar com o que eu faria, talvez vocês façam melhor que o meu, talvez o meu fique melhor. O importante é fazer esse exercício de tentar, com aquele resultado que a gente viu ali anteriormente, tentar fazer esse título, tá? Eu faria assim: 24 semanas de treino resistido de alta intensidade aumentam mais a densidade mineral óssea de mulheres pós-menopausa com osteopenia que o treino resistido de baixa intensidade. Ensaio clínico randomizado. É claro, pessoal, é um título grande. E outra coisa, uma coisa que eu costumo dizer, vocês não estão escrevendo ficção nem suspense, então vocês podem dar spoiler no título de vocês. Então aqui eu tentei colocar no meu título toda a estratégia picote, o tempo de treino, a minha intervenção principal, a minha comparação, a minha população, tá? E também qual tipo de estudo que foi utilizado. Algumas revistas não vão aceitar um título tão grande, tá? Então vai ter que ficar menor o título. Daí, né, depende, daí vai da criatividade de cada um para diminuir esse título, daí vai ter que tirar de repente alguma das partes da estratégia Pico, tá? Mas eu tenho visto bastante revisores, editores e especialistas em leitura de artigo científico dizendo que o título seria interessante ele ter toda a estratégia Pico ali para a pessoa já saber mais ou menos pelo título o que foi feito, tá? Um título abreviado, né, um running title, seria um treinamento resistido para a densidade mineral óssea. Vocês poderia ser outros também, né, mas para ter um título curtinho. Como é que era o título essa aqui eu tirei de um artigo mesmo, tá? Então, treinamento de resistido de alta versus de baixa intensidade na densidade mineral óssea e aquisição de conteúdo por mulheres pós-menopausa com osteopenia, um ensaio clínico randomizado. E vocês vão ver aqui que é um resumo estruturado, tá? E aqui embaixo eu coloquei, ó, o running title deles, ó, Training for Female Bone Indicators. Meu inglês é ruim, tá, pessoal? Então, me perdoem. Certo, pessoal? Então, essa última parte aqui foi mais para para a gente ter um exemplo de título, como é que eu faria, como é que saiu o título do pessoal ali, do, do, do título abreviado. E, então, né, como é que nós estamos aqui na nossa série, né? A parte 1 foi o vídeo anterior, a parte 2 esse vídeo que vocês estão vendo agora, e nós temos, então, mais
10 partes ao total, né, com 2 conteúdos extras aqui que eu considero. Considero esse aqui extra porque por que eu vou fazer esse referencial teórico, né, que não tem aqui. Eu vou tentar buscar outras referências, porque a maior parte dos papers da Uniaselv e também uma dissertação, uma tese, um TCC, vai ter essa partezinha aqui, né? Então vamos tentar destrinchar isso aqui também. Muito bem, pessoal, até o próximo vídeo. Ficou mais comprido do que eu pensei que ia ficar, 25 minutos aí, mas tentei, vamos tentar abreviar os próximos, né? A introdução todos, né, as partes são relativamente importantes e não fica tão fácil da gente fazer um vídeo mais curtinho. Valeu, até a próxima.